O Menino Lobo. O ano era 1460. O Brasil ainda dormia em silêncio, envolto em mares desconhecidos e florestas sem nome. Foi então que, em meio a uma tempestade feroz, um pequeno barco foi tragado pelas ondas. Nele estavam Dom Fred de Las Vegas, sua esposa Ana Maria e o pequeno Richard, de apenas 6 anos. O mar os arrastou até uma costa selvagem, uma ilha próxima ao que séculos depois seria chamado de Brasil. Cansados, molhados e assustados, o casal acendeu uma fogueira na beira da mata e montou um abrigo simples. Naquela imensidão verde, apenas o som dos grilos, dos ventos e dos animais ecoava na noite. Por dias, sobreviveram com o que a natureza dava: cocos, peixes pequenos, frutas e pequenos animais. Mas o calor, os mosquitos e as doenças daquela terra indomada começaram a cobrar seu preço. Primeiro, Dom Fred adoeceu. A febre subiu, o corpo coberto de manchas avermelhadas, tremores e delírios. Logo depois, Ana Maria também caiu enferma. Durante 15 dias, o pequeno Richard assistiu sem entender seus pais se apagarem diante dele. E então, o silêncio. O menino ficou sozinho, no meio de um mundo que ele mal conhecia. Foram 3 dias de choro, de fome, de medo, até que, ao vagar cambaleando pela mata, ele ouviu um som diferente, um som de vida. Era uma loba com 5 filhotes, abrigada sob uma árvore. Quando o menino se aproximou, ela rosnou. Os olhos da fera brilhavam como brasas. Mas em vez de fugir, o menino se ajoelhou e chorou. A loba, aos poucos, abaixou o focinho, cheirou o menino, sentiu o medo e a fome. Então, como movida por um instinto maior que a razão, ela o acolheu. Deixou que o pequeno Richard se aproximasse e o amamentou junto dos seus filhotes. A partir daquele dia, o menino passou a viver entre lobos. Cresceu correndo com eles, aprendendo o instinto da floresta, o som do vento e o cheiro da chuva. A natureza se tornou sua escola e a loba, sua mãe. Assim, nasceu a lenda do Menino Lobo, o garoto que o destino entregou à selva e que a selva escolheu proteger. Capítulo 2. O instinto da selva. Já havia se passado 1 ano, desde que o pequeno Richard fora acolhido pela loba. Naquele tempo, ele já não era mais apenas um menino. Era parte da alcateia. Aprendera a correr descalço sobre as folhas, a caçar pequenos animais e a escutar o canto distante das aves que anunciavam a chuva. Os filhotes da loba, agora crescidos, o acompanhavam em cada passo, como irmãos de sangue, mas a paz da floresta raramente dura muito. Certa tarde, o vento trouxe um cheiro estranho. A loba ergueu o focinho, inquieta, os pelos arrepiados. Era o cheiro de outros lobos, lobos que não pertenciam àquela região. Uma manada estrangeira, faminta e violenta, havia cruzado os limites da mata. Em pouco tempo, surgiram entre as árvores, olhos brilhando no escuro, dentes à mostra, passos firmes. Eles cercaram o menino. Richard sentiu o coração bater como o tambor da selva, mas não recuou. A loba girava ao redor dele, protegendo-o, rosnando furiosa, enquanto os jovens lobos, seus filhos, formavam um círculo de defesa. E então, a floresta explodiu em fúria. O som dos uivos misturou-se aos gritos de dor e ao estalar de galhos. Era uma batalha de instinto e coragem. A loba saltava sobre os invasores, abatia um, depois outro. Os filhotes lutavam ao lado dela, e o menino, movido por algo maior que o medo, pegou um galho afiado e se lançou contra os inimigos. Seu corpo agia como o de um lobo, rápido, preciso, selvagem. Quando o sol se pôs, o chão da clareira estava manchado de sangue e folhas. Vários lobos jaziam imóveis. A loba, ferida, respirava com dificuldade. Os filhos estavam cansados e o menino de joelhos chorava. Mas eles haviam vencido. A alcateia do menino lobo resistira. Nos dias seguintes, o menino cuidou das feridas da loba, trazendo ervas e água do rio. Dormia ao lado dela, vigiando os arredores.
E aos poucos, a floresta voltou a cantar. O perigo havia passado. Certo dia, enquanto subia em uma árvore para colher frutas, Richard ouviu uma risada diferente. Um som leve, agudo, brincalhão. Olhou ao redor e viu macacos. Dezenas deles pendurados entre os galhos, o observando com curiosidade. Um deles jogou uma fruta em sua direção, e o menino respondeu com um sorriso. Em pouco tempo já estavam brincando juntos, pulando de galho em galho, trocando gestos, partilhando comida. Assim, o menino lobo ganhou novos amigos. Agora ele tinha 2 mundos, o da mãe loba, que lhe ensinou a força e o instinto, e o dos macacos, que lhe ensinaram a alegria e a inteligência. Com eles, o menino aprendeu a escalar, a nadar, a imitar os sons da floresta. Era o filho da natureza, o guardião do silêncio e do grito selvagem. Entre risadas e uivos, o tempo passou, e uma nova lenda começava a nascer no coração do Brasil selvagem. O povo da mata começava a sussurrar sobre um menino que corria com os lobos, conversava com os macacos e tinha olhos que brilhavam como a lua. O menino lobo, o filho esquecido do homem e escolhido pela floresta. Capítulo 3. Uma nova era. O tempo passou. Mais um ano se foi desde a grande batalha entre as alcateias. Agora Richard, o menino lobo, já corria veloz como o vento, caçava, subia em árvores, conhecia cada canto daquela floresta que chamava de lar. Mas naquele ano, o destino preparava uma nova ameaça. Era uma tarde cinzenta. O céu carregado de nuvens escondia o sol, e a floresta respirava silêncio. A chuva começou a cair fina, lavando as folhas e o chão coberto de raízes. Os macacos brincavam nas árvores, rindo e pulando, enquanto os lobos descansavam sob as copas. De repente, um som diferente rompeu a harmonia, um assobio agudo, curto, cortante, e então, o choque seco de uma flecha atravessando o ar. Um grito ecoou no alto. Um macaco caiu da árvore e ficou imóvel no chão molhado. Richard olhou assustado. Outro grito, outra flecha, mais um corpo pequeno despencou entre os galhos, depois outro e outro. 5 macacos foram abatidos em questão de minutos. A floresta, antes viva, agora tremia em silêncio. E logo do meio da mata fechada surgiram sombras humanas. Índios caçadores cobertos de pinturas, armados com arcos e lanças, homens que caçavam por alimento, mas também por medo dos lobos. A loba ergueu o focinho. Um uivo longo, grave, rompeu a chuva. Era o chamado da fúria. Os lobos, um a um, se levantaram. Os olhos brilhavam como fogo sob a tempestade, e em segundos a selva explodiu em movimento. Os lobos atacaram. Saltavam das sombras, avançavam entre as árvores, rosnando, mordendo, uivando. Os índios tentavam se defender, mas não havia tempo. As flechas erravam o alvo, escorregavam no barro, e os lobos já estavam sobre eles, mordendo seus calcanhares, derrubando-os no chão. O menino lobo, no alto de uma pedra, assistia em silêncio, não de ódio, mas de dor. Os macacos eram seus irmãos, e agora estavam mortos. Mas ele entendia a lei da selva. A vida sempre cobrava o que era perdido. Os caçadores fugiam em desespero, largando arcos, flechas e o próprio orgulho no chão encharcado. Corriam, tropeçavam, caíam, e os lobos seguiam como sombras vivas da vingança. A chuva descia pesada. O sangue se misturava à lama, e os uivos ecoavam na mata, assustando até as aves mais distantes. Quando tudo terminou, a floresta voltou a se calar. Os lobos molhados e feridos se reuniram ao redor do menino. Ele se ajoelhou e, com as mãos sujas de terra, tocou o corpo dos macacos abatidos. "Vocês agora vivem na voz da selva", murmurou. A loba aproximou-se, lambendo o rosto do menino, como se dissesse que a luta estava vencida. Mas a guerra apenas começava. Porque a partir daquele dia, o rumor do menino lobo começou a se espalhar entre as tribos.
Diziam que existia, nas matas do Brasil selvagem, um garoto de olhos claros e coração de fera, protegido pelos lobos e amado pelos macacos. E os índios começaram a chamá-lo de Yaru, o filho da floresta. Capítulo 4. O rugido do rei da selva. Depois da batalha na chuva, as tribos da região ficaram em silêncio por dias, mas o medo crescia como erva daninha no coração dos homens. Os índios acreditavam que aquele menino selvagem, criado por lobos e protegido pelos macacos, não era humano, era uma maldição enviada pelos deuses da floresta. Reuniram-se então em conselho. Os caciques de várias tribos vieram de longe. Uns traziam arcos, outros lanças, e todos traziam medo. Por 30 luas se prepararam. Construíram flechas novas, afiadas com pedra, lanças longas como serpentes e tambores que ecoavam noite e dia, anunciando a guerra. O objetivo era um só: capturar o menino lobo e destruir tudo que vivia ao seu redor. 1 mês se passou. As tribos estavam unidas. Centenas de guerreiros marchavam pela mata, cobertos de pinturas, com penas e colares, avançando silenciosos entre as árvores como um exército de sombras. Até que, numa manhã nublada, eles o viram. Lá estava o menino, cercado por sua alcateia, os lobos atentos, os macacos pulando entre os galhos. Era uma cena de paz, quebrada em segundos pelo som das flechas sendo puxadas. Os índios cercaram a clareira. O número era esmagador, centenas de homens contra poucos lobos, e um garoto, como um trovão. O coração da floresta começou a bater mais forte. Os lobos rosnaram, os macacos gritaram. O menino segurou um pedaço de pau e encarou o inimigo. Mas era inútil, o cerco se fechava, não havia saída, e então aconteceu. Um grito poderoso, profundo, ecoou pelas árvores. Um som tão forte que calou até os pássaros. O vento parou. A floresta inteira ficou muda. De repente, um estrondo. Galhos quebrando, troncos caindo, o chão tremendo sob os pés. Algo gigantesco se aproximava, rasgando o mato, arrancando pedaços de árvores, como se a própria selva tivesse acordado. E então, ele surgiu. Um enorme macaco, de 4 metros de altura, músculos saltando sob a pele escura, olhos como brasas, respiração como o rugido de um trovão. Era King Kong, o rei da floresta. Os índios ficaram paralisados. Por um instante, ninguém ousou se mover, mas o gigante rugiu e o terror começou. Ele avançou com fúria, pegava guerreiros pelo tronco e os lançava a 10 metros de altura, derrubava árvores com as mãos, rasgava lanças como se fossem galhos secos. O chão tremia a cada passo. Os tambores pararam. A chuva começou a cair novamente. Os lobos uivavam ao seu redor, os macacos gritavam nas árvores, e o menino, entre todos, olhava para aquele colosso da natureza, sabendo que não era apenas força, mas proteção divina que havia descido sobre eles. Os índios, tomados pelo pavor, começaram a recuar. Largaram armas, flechas e correram mata adentro, enquanto o gigante rugia uma última vez, um som que ecoou por todo o vale como um trovão sagrado. A floresta voltou a silenciar. O menino caminhou até o pé do grande macaco, olhou para cima e sorriu. King Kong abaixou o rosto, encostou a mão enorme no chão. Um gesto de amizade. A partir daquele dia, o menino lobo ganhou um novo protetor, e os povos da floresta passaram a contar uma nova história. Aquele que tem o coração da loba, a alma dos macacos e o rugido do rei da selva. O nome dele atravessou o vento, os rios e as serras. Richard, o menino lobo, filho da floresta, guardião do que é selvagem.